Boa noite, irmãos e irmãs em Cristo. Hoje nós iremos refletir sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Então, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, a igreja hoje celebra o 15º domingo do tempo comum. E hoje nós iremos refletir sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. E nós vamos refletir um pouco sobre o significado dessa parábola. E, sem dúvida, a parábola dos trabalhadores da vinha traz a ideia principal de que a recompensa de Deus é dada conforme a sua soberana vontade. E Ele é justo e totalmente bondoso. Embora essa justiça não pareça coerente aos seres humanos, aos nossos olhos. Mas eu digo a vocês, meus irmãos, que na nossa interpretação humana, realmente pode parecer ter sido injusto o fato de o fazendeiro prover o mesmo salário, o mesmo pagamento para todos os trabalhadores que estavam naquela vinha. Mas os trabalhadores que chegaram por último na vinha também precisavam daquele salário, porque eles precisavam sustentar as suas famílias. Então, da mesma forma que os que chegaram primeiro tiveram o seu denário, também as outras famílias que vieram trabalhar na vinha, o derradeiro, tiveram o mesmo valor. E o interessante, meus irmãos, é que a bondade do proprietário, que é Jesus, pareceu ser injusta e má aos olhos dos outros trabalhadores. Por isso, o proprietário da vinha disse: amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que pagaria um denário pelo dia de trabalho? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a esse último tanto quanto dei a ti. Interessante, meus irmãos. E o fazendeiro acrescenta ainda mais: porventura não me é permitido fazer o que quero com o que é meu? Ou manifestas tua inveja porque eu sou generoso? Mateus 20, capítulo de 13 a 15 vem dizer isso para nós. Por isso, meus irmãos, perceba que o princípio desta parábola fica bem claro. A seguinte sentença: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Mateus 19:30 e de 20:16 vem nos dizer isso, que os primeiros, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E basicamente, quando Jesus incluiu o elemento tempo de forma extremamente sábia, ele queria ensinar o que o apóstolo Paulo entendeu perfeitamente aos Efésios.
né, o apóstolo Paulo, ele diz que não são nós que cabemos julgar, né? É interessante, bem interessante isso. Que a recompensa é um dom de Deus. E muita gente se surpreenderá com quem encontrar na consumação dos reinos dos céus, porque no dia da nossa recompensa final, nós vamos ter muitas surpresas. E alguns são chamados no final das suas vidas, mas se mesmo assim eles são para Deus tão importantes quanto aqueles que serviram na obra durante muitos anos. Meus irmãos, devemos nos lembrar de que lá encontraremos tanto o ladrão que esteve com Jesus no dia da sua consumação, como também Timóteo, que trabalhou na obra desde a sua mocidade. Então hoje nós queremos dizer a você que nós devemos entender que esta é a lição mais prática e mais importante desta parábola. Que nós precisamos entender que Deus não deve nada para ninguém. Deus, Ele não precisa fazer o impossível para o homem em troca de negociação. Deus, Ele pode tudo. E a recompensa de Deus é dele, somente dele. Ele dá a quem Ele quer, a quem Ele quiser, o quanto quiser e da forma que quiser. Cabe a nós reconhecermos que Ele é sempre justo. Meus irmãos, Jesus vem afirmar que qualquer operário que aceitar o convite para o trabalho na vinha, dito por Jesus para representar o reino do céu, não importa o quão tarde do dia receberá uma recompensa, igual com aqueles que foram fiéis por mais tempo. E quanto tempo, meus irmãos, durou para mim acreditar e entender nessa parábola que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E Deus vem hoje de uma forma tão clara e objetiva neste evangelho mostrar que diante de Deus não existe nem maior, nem menor, nem bonito, nem feio, nem rico e nem pobre. Não é verdade? Aquele fazendeiro poderia ter dado um denário a quem começou mais cedo e menos a quem começou mais tarde, mas não. Ele usou a medida da justiça na hora certa. Então fica aqui o convite para você, meu irmão. Ainda dá tempo participar desta vinha, junto com esse fazendeiro. Então você, irmão, que está distante de Deus, que está distante da palavra de Deus, e que nesse mês dedicado à Bíblia, você possa ser um desses trabalhadores da vinha. Que você possa semear e levar a palavra de Deus a quem necessitar, a quem precisar e também a quem nem às vezes precisa, porque já é do costume dele ter em sua vida, rotina diária, a palavra de Deus. Então, meus irmãos, que esta parábola sirva de exemplo para cada um de nós e que nós saibamos cultivar e preservar esse fazendeiro e trabalhar ainda mais na sua vida.
Todas essas, meus irmãos, são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor.